Então, lá, pessoal, essa aula agora é só para a gente destacar alguns pontos, né, sobre essa questão das medidas elétricas. Então, a gente já viu naquele simulador lá que a gente tem dispositivos diferentes para medir corrente e tensão, né? Então, para medir corrente a gente tem um amperímetro, tá? E para medir tensão a gente tem um voltímetro. Aí eles têm algumas características que são importantes vocês saberem. Então, o amperímetro, ele, para funcionar, né, para ele efetivamente medir uma corrente elétrica, ele deve ser colocado aqui, ó, em série, né, a ramificação que você quer, né, saber a corrente, beleza? E o voltímetro deve ser colocado em paralelo, né? Nos exemplos a gente vai tratar de amperímetros e voltímetros ideais, ou seja, eles não vão interferir na medida, né, da corrente da tensão, mas na prática eles interferem. Só que a questão é que essa interferência ela é minimizada, né? Então, como é que você faz para poder minimizar o efeito de você estar medindo? Porque a partir do momento que você insere um novo elemento no circuito, você está afetando, né, a tensão e a corrente que passa ali, certo? Então, esse A aqui em série é como se ele fosse um novo elemento do circuito. E o V em paralelo também, né, esse voltímetro e amperímetro. Mas aí como é que você faz para você minimizar esse efeito, né? Então, a regra é que o amperímetro ele deve ter uma resistência baixa, de forma que a corrente que passa aqui não sofra um efeito apreciável, né? E a resistência do voltímetro deve ser, por sua vez, alta. Porque aqui, ó, se essa resistência do voltímetro fosse equivalente a SR1, você teria uma divisão dessa corrente. Então isso ia afetar muito a corrente que flui aqui, beleza? Se porventura você quisesse medir aqui, né, essa corrente. E automaticamente você também aumentaria, daria um valor diferente para a tensão. Então, o que você faz? Esse voltímetro ele tem que ter aqui uma resistência muito mais alta do que essa, porque aí a corrente que vai fluir aqui, ó, nessa ramificação dele vai ser uma corrente pequena, então não vai afetar muito aqui a corrente, né, total final aqui do circuito. Então, em resumo, essas são as duas características que você tem que saber, né, sobre como são feitas as medidas de tensão e corrente. Então, um amperímetro real ele deve possuir uma baixa resistência e ele deve sempre ser associado em série. Já o voltímetro real ele deve possuir uma alta resistência e deve sempre ser associado em paralelo, tá? Então, isso é importantíssimo, beleza? Se for fazer uma atividade prática de circuito, né, você tem que saber as informações, do contrário você pode queimar a resistência do próprio dispositivo, né, e assim também até fazer leituras equivocadas, né, sobre as características do circuito, tá? Então são pontos importantes aí de serem salientados, né, para vocês ficarem cientes de como funciona, beleza?